Existe um objeto dentro da sua casa que carrega mais poder espiritual do que você imagina. Ele já passou pelas suas mãos centenas de vezes. Você já o segurou nos momentos mais difíceis da sua vida. Já o apertou com força quando o medo chegou de madrugada. Já o colocou debaixo do travesseiro, pedindo proteção para seus filhos. Já o levou no bolso quando foi ao médico com aquela notícia que gelou o seu sangue. Ele esteve com você no velório, na sala de espera do hospital, na hora da crise financeira que parecia não ter saída, nos momentos em que você não encontrava mais palavras para orar e só conseguia chorar segurando as contas entre os dedos. Esse objeto é o seu terço. Mas o que ninguém nunca te contou, o que a maioria dos católicos nunca parou para ouvir, é que o Padre Pio, o santo das chagas, o homem que carregou no próprio corpo as feridas de Cristo por 50 anos, o confessor que enxergava a alma humana como se lesse um livro aberto, ele alertou repetidas vezes sobre algo que faz a maioria das pessoas rezar o terço de um jeito completamente errado. Não por má vontade, não por falta de fé, mas por um engano silencioso, transmitido de geração em geração, que bloqueia a graça, enfraquece a oração e, segundo o próprio Padre Pio, pode até abrir espaço para o inimigo agir onde deveria haver proteção. E se eu te disser que o Padre Pio revelou 3 coisas que você nunca deve fazer com o seu terço, especialmente no momento em que você está rezando, e que uma delas talvez você tenha feito hoje, ou ontem, ou repetido tantas vezes que já nem percebe mais. Essa mensagem não chegou até você por acaso. Não existe coincidência no caminho espiritual. Se você está aqui agora, se essas palavras estão alcançando o seu coração neste exato momento, é porque algo maior do que a lógica humana te trouxe até aqui. O Espírito Santo age assim, em silêncio, no momento certo, para a pessoa certa. E o Padre Pio, que mesmo depois de sua morte em 1968, continua intercedendo por almas em todo o mundo, talvez tenha tocado no seu coração hoje para que você ouvisse o que precisa ouvir. Porque essa não é uma mensagem para qualquer pessoa. É para quem já sente que alguma coisa está errada, mas não sabe nomear. Para quem reza, mas sente que as orações parecem não subir. Para quem carrega o terço com amor e devoção, mas continua vendo a doença avançar, a crise se aprofundar, a família desunida, a paz distante como um horizonte que recua a cada passo. Para quem já se perguntou com lágrimas nos olhos se Deus ainda está ouvindo. O Padre Pio entende essa dor. Ele a viveu na própria carne. Por 5 décadas, das 5 da manhã até a meia-noite, esse homem carregou sobre si um peso que poucos seres humanos conseguiram suportar. Mas o que poucos sabem é que o Padre Pio não apenas rezava o terço, ele o ensinava, ele o corrigia. E havia momentos em que ele interrompia a confissão, olhava nos olhos de quem estava diante dele e dizia com toda a firmeza que lhe era característica que certas formas de rezar o terço não apenas não ajudavam, mas atrapalhavam. Que certas atitudes, certos gestos, certas intenções escondidas por trás de um hábito automático podiam transformar o que deveria ser uma arma espiritual poderosa em uma oração vazia, sem força, sem proteção, sem a presença de Nossa Senhora. Há um episódio que poucas pessoas conhecem. Uma mulher chegou até o convento de San Giovanni Rotondo, nos anos 40. Ela vinha de muito longe, com o coração partido, o filho adoentado, o marido afastado da fé e a casa cercada por um peso que ela não conseguia explicar, mas sentia na pele toda vez que a noite chegava. Ela tinha rezado o terço todos os dias por meses. Ela usava o terço como amuleto, colocava nos cantos da casa, benzia os filhos com ele antes de dormir, mas internamente ela confessou ao Padre Pio que sentia que nada estava mudando, que a escuridão permanecia. Que a oração parecia bater em uma parede invisível e não atravessar. O Padre Pio a ouviu em silêncio.
E então, com uma voz que ela descreveu mais tarde, como ao mesmo tempo severa e terna, ele disse algo que ela nunca mais esqueceu. Disse que o problema não era a quantidade de terços rezados, era a forma, era o que estava sendo feito ou deixado de ser feito antes, durante e depois da oração. Havia 3 erros, 3 atitudes concretas que ela cometia sem perceber e que precisavam ser corrigidos imediatamente se ela queria que a graça de Nossa Senhora descesse sobre aquela família. Essa mulher saiu do confessionário diferente. E segundo seu próprio testemunho, registrado por devotos que a conheceram, nos meses seguintes o filho se recuperou, o marido voltou à igreja e aquele peso que envolvia a casa como uma névoa densa simplesmente foi embora. O que o Padre Pio disse a ela é o que você vai descobrir hoje, porque esses 3 erros que ele apontou não eram particulares daquela mulher. Eles são erros que a maioria dos católicos comete. Erros que ninguém ensina nas paróquias, que não estão nos livros de orações comuns, que passam despercebidos por décadas, enquanto a vida da pessoa continua pesada, as doenças persistem, a paz não chega e as bênçãos parecem represadas por algo invisível. O terço não é uma repetição mecânica de palavras. Não é um ritual mágico. Não é um objeto de decoração, nem um amuleto folclórico. O terço é, segundo a tradição católica confirmada pelos maiores santos da Igreja, uma das mais poderosas armas espirituais que existem sobre a terra. São Luís Maria Grignon de Montfort escreveu que o terço é o martelo que destrói o inferno. Santa Catarina de Sena dizia que as contas do rosário eram como degraus que levavam diretamente ao coração de Maria. E o Padre Pio, que viveu rodeado por batalhas espirituais reais, visíveis, que ele enfrentou no próprio quarto com o demônio em forma física, dizia que sem o terço ele não sobreviveria um único dia. E se essa arma está em suas mãos, mas você a está usando de um jeito que enfraquece o seu poder, você precisa saber disso agora. Hoje, você vai descobrir os 3 alertas que o Padre Pio deixou sobre o terço. 3 erros que abrem brechas espirituais sem que você perceba. 3 atitudes que Nossa Senhora pede que você corrija, para que a graça do rosário possa finalmente fluir sem obstáculos sobre a sua vida, sobre a sua saúde, sobre a sua família e sobre tudo o que você tem carregado no coração com tanto peso há tanto tempo. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, se você sentiu aquele estremecimento interior que a gente reconhece, mas não sabe bem descrever, escreva nos comentários agora mesmo a palavra terço. É um gesto simples, mas é um gesto de fé. E se inscreva neste canal, porque cada vídeo aqui é preparado com oração, com intenção espiritual real, para chegar até quem precisa no momento certo. Você não chegou até aqui por acidente. Primeiro erro, rezar o terço com a mente em outro lugar. O Padre Pio certa vez disse a um jovem seminarista que veio até ele confuso porque sentia sua vida espiritual estagnada, mesmo rezando o rosário todos os dias, que rezar com a boca enquanto a mente vaga é como oferecer a Nossa Senhora uma flor murcha. A forma está lá, a intenção aparente está lá, mas a vida não está. Pense por um instante, quantas vezes você começou o terço e, antes mesmo de terminar o primeiro mistério, sua mente já estava na conta que vence amanhã, na palavra que alguém disse e que ainda dói, na consulta médica que está marcada e que você teme, no filho que saiu e ainda não voltou? Quantas vezes suas mãos passaram pelas contas enquanto seus pensamentos estavam em qualquer outro lugar, menos diante de Maria? Isso não é falta de fé. É a natureza humana diante do silêncio. Mas o Padre Pio ensinava que esse é o primeiro e mais comum erro que esvazia o terço de sua força. Porque o rosário não é uma sequência de palavras que produz efeito automático pelo simples ato de ser pronunciada. Ele é uma contemplação. Cada mistério é uma cena sagrada que você é convidado a entrar, a ver,
a sentir. A anunciação não é apenas um título que você enuncia antes de 10 ave-marias. É o momento em que o Verbo se fez carne. É o sim de Maria que mudou toda a história da salvação. E quando você está dentro desse mistério com o coração, algo acontece em você que nenhuma distração permite. O Padre Pio passava horas contemplando os mistérios do rosário durante sua oração noturna, quando o convento inteiro dormia. Ele não apenas recitava, ele entrava. E é por isso que ele chorava durante o terço, porque ver Cristo coroado de espinhos com os olhos do coração não deixa ninguém indiferente. A tradição católica sustentada pelo magistério e confirmada por São João Paulo II, na carta apostólica Rosarium Virginis Mariae, ensina que a contemplação é a alma do rosário. Sem ela, o rosário perde sua dimensão mais profunda. Não se transforma em pecado rezar distraído, mas se transforma em uma oração muito menor do que poderia ser. E quando você está passando por uma doença, por uma crise, por um ataque espiritual real, você não pode se dar ao luxo de usar uma arma com metade de sua força. O que o Padre Pio recomendava de forma prática era simples e poderoso. Antes de começar o terço, pare, respire, faça um momento de silêncio de apenas alguns segundos e diga com suas próprias palavras, mentalmente ou em voz baixa, algo como: Maria, eu te ofereço esses mistérios, ajuda-me a estar presente. Esse gesto de intenção consciente, segundo ele, já abre o coração para a contemplação. Não precisa ser perfeito, precisa ser real. Se a distração vier no meio da oração, e virá porque o inimigo sabe exatamente o momento em que você começa a rezar com seriedade, não se culpe, não pare. Apenas retorne. O próprio ato de retornar à presença de Maria, de dizer dentro de si, estou aqui, continuo aqui, já é em si uma forma de oração. O Padre Pio dizia que Nossa Senhora valoriza mais um terço rezado com luta e retorno do que um terço recitado com fluência vazia. Segundo erro, usar o terço como amuleto e não como oração. Esse é um erro que toca fundo, porque nasce do amor, nasce da devoção, e por isso é mais difícil de reconhecer. Muitas pessoas, especialmente dentro do catolicismo popular e profundamente devocional, desenvolvem com o terço uma relação que gradualmente deixa de ser espiritual e passa a ser mágica. O terço na porta, o terço no espelho do carro, o terço no pescoço do filho, o terço na carteira, o terço enrolado no pulso. Tudo isso pode ser uma expressão legítima de fé e proteção, mas o Padre Pio alertava com firmeza para um desvio sutil que ocorre quando a pessoa começa a depositar a confiança no objeto em si e não em Cristo e em Maria, a quem o objeto remete. Há uma diferença profunda entre usar o terço como sinal de fé e usá-lo como se o plástico, a madeira ou o metal tivessem poder próprio. O primeiro é tradição católica viva, respaldada por séculos de ensinamento. O segundo é uma forma velada de superstição que o catecismo chama de um desvio da fé autêntica. O Padre Pio vivia rodeado de objetos sagrados, crucifixos, imagens, relíquias, mas ele era enfático: o poder não está na madeira, está em Cristo. O objeto sagrado é um canal, não uma fonte. Quando você carrega o terço com fé consciente, com lembrança de quem ele representa, ele age como um ponto de contato com o sagrado. Mas quando você o usa como um talismã, esperando que a sua presença física já resolva o problema sem oração, sem contemplação, sem vida interior, você está esvaziando o símbolo de seu significado e abrindo um espaço de confusão espiritual que o inimigo sabe explorar muito bem. E aqui o Padre Pio era claro com base bíblica sólida. Em Isaías, Deus alerta seu povo contra a confiança em ídolos feitos de mãos humanas. Em Jeremias, contra colocar a esperança no que é visível em vez do Senhor invisível. O terço não é um ídolo, longe disso, mas pode ser mal usado a ponto de ocupar o lugar que pertence à fé viva.
O ensinamento prático do Padre Pio era este: sempre que você pegar o terço nas mãos, seja para rezá-lo ou para colocá-lo em algum lugar da casa como sinal de proteção, faça uma pequena oração de consagração. Pode ser breve. Algo como: Senhor, que este terço seja um sinal da minha fé em Ti e na intercessão de Maria, e não uma substituição da oração. Esse gesto simples reorienta o coração. Recoloca o objeto no lugar certo, como símbolo, como canal, como convite à oração, nunca como substituto dela. Porque a proteção verdadeira não vem de um objeto pendurado. Vem de uma alma unida a Cristo através de Maria. E o terço é o caminho para essa união, não a união em si. Terceiro erro: rezar o terço sem perdão no coração. Esse é o erro mais profundo, o mais silencioso, e segundo o Padre Pio, o que mais bloqueia as graças. Ele o descobria no confessionário. Chegavam até ele pessoas que rezavam o terço com fidelidade há anos, que cumpriam todas as práticas externas com disciplina, e ainda assim viviam em angústia, sem paz, sem sentir que suas orações eram ouvidas. E depois de ouvir a confissão, com aquele discernimento espiritual que ele possuía como dom sobrenatural, o Padre Pio frequentemente apontava para um único ponto. Havia alguém a quem elas não haviam perdoado, um familiar, uma amiga que traiu, um marido que decepcionou, uma filha que se afastou, um médico que errou. Às vezes era uma mágoa de décadas, enterrada tão fundo que a pessoa nem mais lembrava conscientemente, mas que vivia dentro do coração como uma pedra que obstruía o fluxo da graça. Jesus mesmo, no Sermão da Montanha, diz que se você está para oferecer seu dom ao altar e lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe ali o seu dom e vá primeiro reconciliar-se. E o Padre Pio aplicava esse princípio ao rosário com total seriedade. Não porque a oração de uma pessoa não perdoada seja inválida, mas porque há um bloqueio interior, uma contradição espiritual, que enfraquece profundamente a oração quando o coração guarda rancor, enquanto os lábios dizem: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Essa frase está dentro do Pai Nosso, que é rezado 6 vezes em cada terço completo. 6 vezes a pessoa pede a Deus que a perdoe na mesma medida em que ela perdoa. E se essa medida é 0, o que está sendo pedido? O Padre Pio não ensinava que o perdão precisa ser um sentimento. Ele ensinava que o perdão é primeiro uma decisão da vontade. Você não precisa sentir carinho por quem te machucou. Você precisa decidir diante de Deus soltar aquela pessoa das suas mãos, deixar que Deus seja o juiz e pedir a graça de um dia sentir o que hoje ainda não consegue sentir. Ele recomendava que antes de começar o terço, a pessoa dissesse em voz alta ou no interior do coração: Senhor, eu perdoo a todos que me ofenderam e peço perdão a todos que ofendi. Que nenhuma mágoa fique entre mim e a tua graça. Essa declaração, feita com sinceridade, mesmo que sem sentimento pleno, age como uma abertura espiritual real. Ela remove a pedra do caminho. E quando o caminho está livre, a graça de Maria pode finalmente descer sem obstáculos sobre tudo o que você pediu, sobre a sua saúde, sobre a sua família, sobre a sua vida. Porque o terço rezado com a mente presente, com fé consciente no que ele representa e com o coração aberto pelo perdão, não é apenas uma oração bonita. É, segundo o Padre Pio, uma das experiências mais poderosas que um ser humano pode ter enquanto ainda está nesta terra. Agora você sabe o que o Padre Pio sabia. E esse conhecimento muda tudo, porque o problema nunca foi a sua fé. Foi a forma, foi o que ninguém te ensinou. A partir de hoje, cada vez que você pegar o terço nas mãos, lembre-se dessas 3 coisas.
Esteja presente com a mente e o coração dentro dos mistérios que você está contemplando. Trate o terço como o que ele é, um caminho para Cristo através de Maria, não um objeto mágico que trabalha sozinho. E antes de começar, solte o peso do rancor. Mesmo que seja só por um momento, mesmo que seja apenas uma decisão da vontade, sem nenhum sentimento por trás. Esses 3 gestos simples transformam o terço de uma rotina em uma experiência espiritual viva. O Padre Pio dizia que Nossa Senhora recebe cada Ave Maria como uma rosa. Imagine o buquê que você pode oferecer a ela quando cada rosa é colhida com presença, com fé e com um coração limpo. O Padre Pio repetia com frequência: rezem, esperem e não se preocupem. Mas ele nunca disse para rezar de qualquer jeito. Ele viveu a oração com uma intensidade que poucos seres humanos alcançaram nesta terra. E hoje, ele te convida, através dessas palavras, a rezar como ele rezava, com tudo o que você tem dentro de você. Se essa mensagem tocou o seu coração, se você reconheceu em si mesmo algum desses 3 erros e sentiu que precisava ouvir isso hoje, então você já sabe que este canal é para você. Inscreva-se agora, porque cada ensinamento publicado aqui é preparado com oração e intenção espiritual, para chegar até quem precisa no momento certo, assim como este chegou até você. E pense agora em alguém que você conhece, uma amiga que está sofrendo, uma familiar que carrega um peso que parece não ter fim. Alguém que reza, mas sente que o céu está fechado. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Às vezes, a maior obra de caridade que podemos fazer é simplesmente entregar ao outro a mensagem que ele precisava ouvir. O Padre Pio salvou almas através de palavras simples ditas no momento certo. Você pode fazer o mesmo hoje, com um único toque na tela. Chegamos ao momento mais sagrado deste vídeo, onde as palavras se tornam oração e a oração se torna encontro. Se você puder, encontre um lugar tranquilo. Segure o seu terço nas mãos, respire fundo e, se quiser, feche os olhos. Você não está sozinho neste momento. O Padre Pio, que durante toda a sua vida intercedeu por almas que jamais conheceu pessoalmente, está diante de Cristo agora. E a sua intenção, aquela que você carrega no coração há dias, semanas ou talvez anos, não passou despercebida. Vamos orar juntos. Pai nosso que estais no céu, eu venho diante de ti hoje, não com palavras perfeitas, mas com um coração que quer aprender a rezar melhor, que quer se aproximar de ti com mais verdade, com mais presença, com mais amor. Perdoa os momentos em que minhas orações foram vazias. Perdoa os momentos em que confiei mais no objeto do que em ti. Perdoa os momentos em que meu coração guardou rancor enquanto minha boca pedia misericórdia. Hoje eu escolho diferente. Maria, Mãe do Rosário, Mãe da minha vida, recebe agora cada Ave Maria que já rezei com distração, com medo, com dor, com lágrimas que não tinham mais palavras. Recebe tudo, nada foi em vão. Cada conta que passei pelos dedos chegou até o teu coração, e tu as ofereceste ao teu filho com o amor que só uma mãe conhece. Padre Pio, tu que conheceste o peso da carne e a glória de Deus ao mesmo tempo, tu que rezaste o rosário com as mãos marcadas pelas chagas de Cristo, intercede por mim agora. Pede ao Senhor que cure o que está doente no meu corpo e na minha alma. Pede que restaure o que foi destruído na minha família. Pede que abra os caminhos que parecem fechados. Pede que afaste de mim e dos meus filhos todo o mal, toda a escuridão, toda a opressão espiritual que não pertence à nossa vida. Senhor Jesus Cristo, eu confio em Ti, não no meu mérito, não na perfeição da minha oração, mas na Tua misericórdia, que é maior do que todos os meus erros. A partir de hoje, eu pego este terço com novas mãos, com um coração mais limpo, com uma fé que escolhe acreditar mesmo quando não vê.
Que cada conta deste rosário seja uma corrente de luz que envolve a minha casa, a minha saúde, as pessoas que eu amo. Que Nossa Senhora cubra com seu manto tudo aquilo que eu não consigo proteger sozinha. E que o Padre Pio continue caminhando ao meu lado, como ele prometeu a tantas almas, até o dia em que eu possa agradecer pessoalmente diante do trono de Deus. Amém. Obrigada por ter ficado até aqui. Que este terço que você tem nas mãos seja, a partir de hoje, uma ponte viva entre a sua vida e o coração de Deus. Você é amada, você é ouvida e você nunca está sozinha.